E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer então um exemplinho de circuito RL. Vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, no qual a nossa incógnita vai ser a corrente que passa por esse indutor aqui. Vamos então convencionar essa corrente como sendo positiva quando ela está nesse sentido aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma fonte de corrente, resistores de 4, 60, 20 e 5 ohms. Aqui a gente tem uma fonte de tensão e aqui a gente tem uma chave. Essa chave estava nessa posição aqui por um longo tempo e num tempo t igual a zero, ela muda para essa outra posição aqui. Como é que a gente vai fazer para resolver esse circuito aqui? A gente vai ter que aplicar aquela fórmula geral que diz assim, ó, que a corrente em qualquer instante de tempo t vai depender da corrente no infinito, ou seja, a corrente depois que o tempo é muito grande, a corrente no instante inicial, novamente aqui a corrente no infinito, e aquela exponencial decrescente lá, dependendo do tal, que é a constante de tempo do circuito, e do t0, que nesse caso aqui é zero, que é o instante em que a chave muda de posição. Então vamos então ver quanto vale cada uma dessas incógnitas aqui, começando pela corrente no tempo igual a zero. Como é que a gente vai fazer isso? Percebe então que esse ramo do circuito aqui, ele não é importante antes da chave mudar. Então a gente vai poder redesenhar esse circuito e escrever ele dessa maneira aqui. Olha só, ele fica com aquela fonte independente de corrente, e os resistores de 4, 20 e 5, e aqui o indutor no qual a gente quer saber a corrente. O que acontece? A corrente no tempo zero, na verdade, é a corrente quando essa chave aqui ficou nessa posição por muito tempo. O que acontece quando a chave fica numa posição por muito tempo num circuito RL? A gente sabe que o nosso indutor se comporta como um curto-circuito, ou seja, como se fosse um fio. Então basta a gente calcular qual é a corrente que passa nesse ramo aqui, transformando esse indutor aqui num fio. Então vamos lá, olha só, aqui a gente tem essa fonte independente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar esses três resistores aqui, esses dois, mais esse aqui. Percebe que, na verdade, os três estão em paralelo. Então, a gente vai fazer aquela conta do resistor equivalente. Ele vai ser, então, o paralelo entre 4, 20 e 5. Se tu fizer 1/4 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 5 e inverter isso aí, tu chega num resistor equivalente de 2 ohms. Agora que a gente já sabe o valor desse resistor, a gente vai calcular qual é a corrente usando o nosso divisor de corrente lá. Como é que vai ser isso? Então, I vai ser igual. Primeira coisa, olha só. Tá vendo que essa fonte aqui, ela tá mandando corrente nesse sentido aqui. Então, a corrente num tempo muito longo aqui vai ser nesse sentido. Se tu lembrar da nossa convenção, um sentido de corrente assim é negativo. Então a gente já vai deixar indicado aqui que I é menos 40, que é o valor da fonte, vezes o resistor equivalente, que é 2, sobre o resistor que a gente quer, ou seja, esse resistor aqui de 5 ohms. Então vai dar 40 vezes 2 sobre 5. Simplificando esse 5 com esse 40 aqui, fica um 8. 8 vezes 2, a gente fica com uma corrente de menos 16 amperes. Então, isso aqui para T igual a zero. Então tá, já descobrimos uma das incógnitas lá. Agora vamos partir para o resto. Voltando para o nosso circuito, no momento em que essa chave aqui muda de posição, essa parte do circuito aqui já não importa e o circuito passa a ser esse aqui. Então vamos redesenhar ele para a gente determinar qual vai ser a corrente no infinito e qual vai ser a corrente e qual vai ser a constante de tempo tal lá. Olha só então, o nosso circuito virou isso aqui, ó. A gente tem aqui uma fonte de tensão de 240 em série com esse resistor, os outros dois resistores e aqui o nosso indutor. Primeiro, vamos calcular então qual é a corrente I de infinito. O que acontece? No infinito, o indutor novamente vai ser um curto-circuito. Como é que a gente vai calcular isso então? Eu vou usar aqui transformação de fontes, você já vai ver por quê. Olha só.
começando aqui então, ó. Eu peguei primeiro essa fonte de tensão em série com esse resistor e transformei numa fonte de corrente em paralelo com outro resistor. Então vai ficar assim, aqui tem uma fonte de corrente. Lembra que I é igual a V sobre R, então 240 por 60, isso aqui é uma fonte de corrente de 4 amperes. E o resistor em paralelo não se altera, então ele continua sendo um resistor de 60 ohms aqui. Agora eu vou juntar esses dois aqui que estão em paralelo, o de 60 e o de 20. Fazendo essa continha aí, 1 sobre 60 mais 1 sobre 20 e invertendo, tu chega num resistor de 15 ohms. Agora então eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com um resistor de 15 ohms e aqui o resto dos elementos do nosso circuito. Então eu vou reescrever isso, vou transformar essa fonte de corrente em paralelo com esse resistor numa fonte de tensão em série com outro resistor. O resistor tem o mesmo valor, que é 15 ohms, e a fonte de tensão, lembra que V é igual a RI, então é 4 vezes 15. A gente fica com uma fonte de tensão aqui de 60 volts. E aqui tem o nosso outro resistor de 5 ohms e o indutor de 10 mH. Agora a gente ficou com um circuito bem simples e é um circuito série. Agora a gente pode calcular as duas coisas que nos interessam, que é o tal e a corrente no tempo muito grande, do tempo tendendo ao infinito. Olha só, a corrente no tempo tendendo ao infinito, ela vai ser calculada daquela mesma forma que a gente usou antes. A gente vai transformar esse indutor aqui num curto-circuito, vamos botar como se ele fosse um fio e calcular qual é a corrente que passa nele. Ó, percebe que essa corrente vai ser positiva, porque essa fonte de tensão manda corrente nesse sentido. A gente tem aqui 20 ohms quando a gente junta esses dois resistores em série aqui. Então a gente fica com uma corrente no infinito que é 60 sobre 20. V sobre R. Isso nos fornece 3 amperes. Por fim, basta a gente calcular o tal. A gente sabe que o tal é igual a L sobre R. O L a gente tem aqui 10 mH e o R vai ser esse resistor aqui de 20 ohms. Fazendo essa continha, tu chega que o tal então é igual a 0,5 milissegundos. Lembrando que o tal aí é uma constante de tempo dada em segundos. Agora a gente calculou tudo que a gente precisava, vamos voltar para o nosso circuito inicial lá. Olha aqui. A gente chegou nesses valores aqui, ó. A gente tem o IL de 0, a gente tem o IL de infinito, a gente tem o tal e a gente tem o T0. Basta substituir tudo na nossa fórmula geral aqui, então, para descobrir como é que se comporta a corrente nesse indutor. Vamos fazer isso rapidinho aqui. A gente chega num resultado seguinte. I de T é igual ao I de infinito, que é 3, mais I de 0 menos I de infinito. I de 0 é menos 16, menos I de infinito é menos 13, então vai dar 3 menos 19 e na menos T sobre tal. Então T sobre o nosso tal, que é 0,5 milissegundos. A gente chegou então nessa expressão aqui, referente aí à corrente do indutor para qualquer instante de tempo. Agora tu ainda pode conferir isso aí, substituindo esse tempo por 0 e por infinito. Vamos fazer isso rapidinho, olha aqui. Se tu botar t igual a 0, essa exponencial aqui vira 1. Então tu fica com 3 menos 19, que dá menos 16. Fechou. Agora se tu fizer o tempo muito comprido, essa exponencial aqui tende a 0 e a expressão se resume ao i de infinito igual a 3. Fechou também. Então o nosso resultado está bem coerente aí. Era isso. E até a próxima aula.